Agora a gente vai sair um pouquinho desse estudo das nossas pregas vocais, de laringe, do estudo do que a gente chama da nossa fonte. Relembrando aqui, a gente chama a nossa laringe, as nossas pregas vocais de fonte, porque é onde o som nasce. A gente vai agora começar a estudar uma parte um pouquinho superior. Saiu da nossa fonte, a gente vai começar a pensar agora nos nossos filtros. E aqui a gente vai começar a falar sobre assuntos como filtros, ressonância, cobertura, projeção, impostação, escuro da voz. Todos esses nomes que praticamente falam da mesma coisa. Eu tenho como missão nesse curso aqui facilitar as coisas para que você entenda tudo de forma prática. E muitas coisas no mundo da técnica vocal são vários nomes difíceis para uma coisa simples, ou a mesma coisa. Pode ser simples de se entender, mas leva um tempo até você dominar determinadas técnicas. Por isso aqui eu juntei todas essas coisas que têm a ver com o mesmo assunto num módulo só. Então, à medida que eu for explicando para você, você vai entendendo porque algumas pessoas chamam isso de um nome, porque outras chamam de outro nome. Tudo depende do seu ângulo, do ângulo pelo qual você está olhando para esse assunto. Vou começar falando sobre ressonância. Quando a gente fala em ressonância, a gente está falando primordialmente em espaço. Pensa bem, você cantando no seu carro fechadinho ali, todo abafado, o som sai bem seco, não sai? Agora imagina você cantando no seu banheiro ou falando em um galpão vazio. O som parece que se espalha, ele até volta para você assim, vem aquele som cheio, ele ecoa para todo lado, parece que preenche o ambiente. Por quê? No carro você tem aquele ambiente fechadinho e abafado, e nesses lugares você tem um ambiente aberto onde o som pode ressoar. E daí a gente daí que nasce esse conceito da ressonância. A gente pensando em espaço. Antes de explicar os nossos espaços de ressonância, eu quero te dar um exemplo aqui prático. Isso aqui é uma guitarra, você deve conhecer, já deve ter visto uma em algum palco, ou talvez tocado também. Ela é bem parecida com o violão. Tem aqui o que a gente chama de escala, que é onde a gente faz as notas, tem as cordas, mas ela não tem aquela caixa do violão, ela é uma peça de madeira maciça. O som não se propaga nessa madeira. Apesar dela vibrar junto, ele pouco faz na propagação do som. Deixa eu tocar para você ver, ó. Você até ouve, mas é um som magrinho, um som que não tem volume, tá afinado, mas não tem expressividade. Agora olha só no violão. O violão, por sua vez, ele tem essa caixa aqui, ó, oca, onde o som se propaga logo que ele sai das cordas. Tem as cordas como a guitarra, tem o braço aqui bem parecido, tudo igual, mas olha só a diferença que somente essa caixa de ressonância aqui já vai trazer para o som do violão. Olha como você percebe mais os graves das cordas aqui, ó. Fica um som gostoso, cheio. Tudo isso só por conta dessa caixa aqui, ó, desse espaço de ressonância. Agora vamos fazer uma analogia com a nossa voz. A gente sabe que não são cordas, são pregas vocais, mas imaginando que as cordas são as nossas pregas vocais, o som, logo que sai dela, encontra um espaço para ele ressoar. Da mesma forma são as nossas pregas vocais. Assim que o som nasce nelas, ele precisa encontrar um espaço para ele criar a forma inicial e depois se espalhar pelo ambiente. No caso da nossa voz, a gente tem o nosso ressonador também, o nosso espaço de ressonância. Esse espaço de ressonância também é conhecido como a nossa faringe, ou também os nossos filtros. São vários nomes para a mesma coisa. Se você olha por uma visão um pouco mais médica, biológica, seja lá qual for, é a nossa faringe. Se você olha do lado da acústica, são os nossos ressonadores. Se você olha por um lado mais didático, assim, vocal, são os nossos filtros. Todos os mesmos nomes, são todos nomes para as mesmas coisas. Então vamos pensar aqui, o nosso espaço de ressonância ou os nossos filtros, ele está dividido em três grupos. Filtro de laringofaringe, ou ressonância de laringofaringe, que é esse espaço entre a prega vocal e a nossa boca. O nosso filtro de orofaringe, pensando em oral, boca, que é o espaço da nossa boca como um todo. E o nosso filtro ou ressonador, ou espaço de ressonância, que é a nossa nasofaringe, ou rinofaringe, dependendo do material que você está lendo. A gente tem esses três espaços. Esses três espaços, eles têm em si características diferentes de som. Quando o som está muito no nosso filtro de laringofaringe e os outros filtros fechados, ele soa de um jeito, ele vai soar assim, ó.
preciso de você. Parece que eu tô forçando, né? Mas eu vou fazer essa mesma música com essa mesma nota, agora com a minha rinofaringe. Fechar os outros espaços e abrir só o espaço da minha rinofaringe. Hoje preciso de você, com qualquer humor. Ficou anasalado, né? Nisso a gente já consegue pensar numa coisa. Então, a questão da voz anasalada, ele pode ser corrigido equilibrando os filtros. Olha, eu vou tirar um pouquinho da minha rinofaringe e aumentar espaço na minha laringofaringe ou na minha orofaringe, para ter uma ressonância equilibrada. Falando é fácil, mas na prática não é tão simples assim. A gente precisa treinar e na próxima aula você vai ter os exercícios para isso. Bom, colocando a ressonância só na minha orofaringe, só boca mesmo. Olha como vai soar. Hoje preciso de você, com qualquer humor. Ele ganha um pouquinho mais de corpo do que a nasofaringe, mas ainda é um som meio latado, sabe? É um som meio falado demais. Agora tentando equilibrar as 3 ressonâncias ou os 3 filtros. Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Olha que bonito que ficou. Então eu posso dosar o uso de cada um desses espaços. Precisa ser sempre equilibrado? Não, talvez tenha uma música que você queira, ou até mesmo nessa música, ó, a segunda vez. Eu cantei a primeira vez suave, com qualquer sorriso. Hoje, mais nariz e mais boca, mais orofaringe, mais rinofaringe. Hoje, só tua presença vai me deixar feliz. Até o cantor que canta essa música, ele tem uma questão nasal bem latente, né? Isso faz parte da performance dele, da personalidade vocal dele, da característica vocal que ele busca. Intencional ou não cabe a nós julgar, só ouvir o que ele está cantando mesmo. Mas essa é a ideia. Então olha só que legal o que aconteceu aqui. A gente já aprendeu vários temperinhos que a gente pode colocar já aqui na nossa fonte, pensando naquele mix que a gente já estudou. Voz de cabeça, voz de peito, a gente tem uma infinidade de nuances só aí. E agora a gente aprendeu outros temperos, que são os espaços dos nossos filtros. E eu gosto de pensar em ressonância e dividir a ressonância em filtros, porque quando a gente fala filtros, a gente consegue trazer essa ideia de equalização também. Por exemplo, eu quero mais agudo no meu som, um som mais agudizado, eu vou para a rinofaringe. Hoje, mas está exagerado, eu preciso regular e colocar um pouquinho mais de médio. Só tua presença, orofaringe e rinofaringe. Preciso de corpo, meus graves não estão ressoando. Vai me deixar feliz. Só hoje. Viu como ficou equilibrado, aconchegante? É isso que a gente vai aprender aqui. Nas próximas aulas a gente vai fazer treinos para alguns desses filtros, para equilibrar esses filtros, para a gente abrir mais esses filtros. Vai ser bem legal e vai estudando cada coisa no seu devido tempo.